Eu vou colocar no ar uma reportagem agora que provoca uma grande reflexão sobre as denúncias quando são feitas. Quer ver? Tem um motociclista que recebeu chamado para uma corrida. Quando ele foi buscar a passageira, ele disse que os dois tiveram uma afinidade um com o outro. Sabe quando surge um clima? É o que ele está dizendo. Aí, a passageira e ele combinaram um encontro amoroso. Pararam numa região de mata e depois que eles se relacionaram por ali, o Wesley deixou a mulher na casa dela e foi embora. Ele contou isso agora. Só que dias depois, a polícia bateu a porta dele e o Wesley foi preso suspeito por estupro. Ficou 1 ano e 2 meses na cadeia, na área dos estupradores. Ficou junto com todos os outros estupradores, sempre dizendo que era inocente. E é aquela conversa, quando você chega na cadeia e diz que é inocente, a primeira coisa que você ouve é que aqui só tem gente inocente, porque poucos dos bandidos assumem o que fazem. Aí, o que aconteceu agora? Pode, volta, não, passa pra frente não. Para de onde eu parei ali, por favor. É que eu tô acompanhando a história que chegou aqui agora, de vez em quando eles vão me dando as informações. Pode voltar um pouquinho mais. Beleza, é aí que eu tinha parado. Eu tô recebendo a notícia aqui agora que ele conseguiu, depois de 1 ano, provar a inocência dele. Porque a passageira, na verdade, se relacionou com ele com consentimento e teve uma gravidez indesejada. Só que como ela era envolvida com traficantes, ela usou essa desculpa para não admitir a traição. Só tempos depois é que ela confessou isso. Olha, naquela época eu tive que fazer isso para salvar a minha vida, porque eu realmente peguei essa carona por aplicativo, gostei do rapaz, dei em cima dele, ele disse que aceitaria, paramos numa mata, a gente ficou por ali, depois ele foi embora. E aí eu fiquei grávida. Como é que eu ia falar para o traficante que eu estava me relacionando, que eu tinha traído, que eu estava grávida? E se depois ele pedisse lá um exame de DNA, aquela coisa toda, ele ia descobrir lá na frente que o filho não era dele e eu estava perdido. Então eu inventei essa história. Mas 1 ano depois, imagina um inferno que esse rapaz viveu na cadeia, hein? Junto com os outros presos. A gente não sabe o que foi que aconteceu com esse homem, que agora levanta a cabeça e vai receber a nossa equipe para falar essa história. Para contar o que foi que aconteceu. Vamos ver? Esse parecia ser um fato corriqueiro, daqueles que surgem no noticiário e desaparecem com a mesma rapidez. Ela foi ameaçada, ele levou ela para o matagal, a estuprou. Mas o que ninguém esperava era que as investigações provariam o contrário, que não havia crime de estupro. O laudo pericial feito pelo próprio Estado do Espírito Santo foi crucial para que a gente conseguisse provar a verdade dos fatos. De um lado, uma moça de 18 anos que disse ter sido estuprada durante uma corrida de moto por aplicativo após sair do trabalho em junho do ano passado. Do outro, um motociclista com mais de 4.000 corridas no aplicativo, bem avaliado, em mais um dia de trabalho. Ela me assediou, né? Falando assim, ela chega mais, ela encosta os seios dela nas minhas costas, né? E ela coloca a mão dela no meu e fala se eu aceito de outro jeito, entendeu? A gagueira de Wesley Pereira Coimbra não é nervosismo pela história que conta, mas uma condição que nasceu. O discurso do jovem rapaz permaneceu o mesmo desde o primeiro dia. Chegando no ponto indicado, ele encontra a passageira. Segundo ele, uma jovem babá que havia acabado de sair do serviço, 18 anos, atraente e sedutora. Ela a monta na motocicleta para a corrida que o levaria à cadeia. Eles decidiram juntos cortar caminho no contorno. Acharam um matagal escondido para uma experiência sexual de uma única noite. Tudo, segundo Wesley, consentido. A mulher deixou o celular dela na mochila do motociclista, mas ele não percebeu e, após deixá-la em casa, foi embora. Dias depois, Wesley foi preso. A corrida agora era para provar a própria inocência. Minha mãe vai lá, atende eles e aí eles, tô com uma data aqui do Wesley e tal. Aí eu já me algemaram ali
e foram comigo até o quarto. Aí a delegada já veio filmando, né? Que era uma prisão ilegal, né? Eu indo pro meu quarto, assim, os caras, poxa, cara, só você ia ter uma casa boa, por que você fez isso, hein? Aí eu, então, senhor, eu não fiz isso. 1 ano e 2 meses preso em um presídio da Serra. Separado na ala dos estupradores, misturado com quem cometeu crimes horrendos. Lá dentro, ouvir mais e falar menos, entendeu? Você vai só vagando, entendeu? A defesa do motociclista conseguiu a absolvição na justiça. Laudos periciais comprovaram que a relação foi consentida, além de câmeras de vídeo monitoramento que mostraram a moça descendo da moto, se despedindo carinhosamente de Wesley. Nas audiências, a própria vítima não comparecia e, quando foi, de acordo com o que está no processo, se contradisse nos depoimentos. Toda a narrativa do Wesley desde o início foi muito convincente. Ele pegou essa corrida, ele, no meio daquela corrida, teve essa situação que ele foi para um local e eles tiveram relação consensual. Tanto é que o Wesley não nega que ele teve relação, ele confirma que ele teve relação, mas de forma consensual. O motivo da invenção dos fatos para a justiça ainda não está claro. Segundo testemunhas, a moça seria envolvida com o tráfico da região e fotos dela com armas foram apresentadas na audiência. Ela teria inventado a história para justificar uma gravidez fora de um relacionamento. Não tenho nada contra ela, nada. Assim, Deus foi tão bom que ele até curou isso, entendeu? Tem muita gente que sai, que mata, que não sei o quê, que sai revoltado. Eu saí assim, querendo só dar a volta por cima. Livre há 1 semana, Wesley admite o tropeço. Diz que foi seduzido, o que não justifica passar mais de 1 ano preso, longe da filha pequena e da família. Ele teve medo de morrer, medo de não provar que é criminoso, mas agora deseja reconstruir a vida e a própria reputação. Eu aconselho até os meus colegas de aplicativo, entendeu? Que só trabalhe, entendeu? Que se alguma mulher cantar, que ele só escute e não fala, não dá motivo para acontecer o que aconteceu comigo, entendeu? Procuramos pela jovem em busca da versão dela dos fatos, mas por meio de mensagem nas redes sociais, ela se recusou a gravar entrevista e disse apenas que não deseja a ninguém o que passou. Após a virada, a defesa ainda trabalha para que Wesley tenha a ficha limpa novamente. A justiça comprovou que, de fato, ele não praticou o crime sexual e também o crime de roubo e após o trânsito julgado do processo, sim, ele voltará a ter ficha limpa. Nome? Ela tem que ser processada, deve estar sendo processada, né? Porque ela ela culpou alguém, botou o rapaz com 1 ano na cadeia, como ele falou, ele podia ter sido morto na cadeia. E aí a repórter procura, não quero falar, mas como não quer falar disso? E ela tem que ser processada, tem que ser punida, até condenada por isso. Jogou com a vida de uma pessoa completamente inocente. Agora, é que ele disse, eu aconselho todo mundo, se vierem não dá nada, é só trabalho, nada consensual, porque do contrário pode dar nisso exatamente. Eu não entendi, você falou que não aconselha ninguém a... Ele falou Tá. que não aconselha nenhum. Porque tem muito disso, né? Eu já ouvi alguns motoristas de aplicativo dizendo que às vezes tem essa oferta, olha, posso pagar de uma outra forma? Não aceite. Não aceite. E ele aceitou, E né? tem muitos motoristas que hoje gravam, inclusive, as corridas para poderem usar como prova depois, né? Porque do contrário for acusado injustamente. Mas eu fico pensando aqui, Lombardi, e se não houvesse aquela câmera de segurança da mulher que desceu da moto e se despediu carinhosamente dele? E se não houvesse depois outras provas que ajudaram a colocar esse rapaz atrás das grades mais uma vez? O que teria sido da vida dele? Mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem que lembrar que as mulheres que são inocentes e que são vítimas não podem ser vítimas desta mulher mentirosa e mau caráter. Porque tem muita mulher que apanha, que é estuprada e que muitas vezes abre a boca e ela não é ouvida. Essas mulheres inocentes que são vítimas precisam continuar sendo acolhidas, precisam ser levadas a sério. E essa mulher mau caráter tem que ser tratada como joio. E o joio a gente sabe que ele pode ser separado do trigo.